Paz do Senhor, meu querido, aqui Pastor Marcelino, mais uma vez, em um estudo bíblico da Palavra de Deus, tá bom? Estamos aqui com o nosso canal, Estudando a Bíblia com o Pastor Marcelino. Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Catedral em Perus, e peço a você que gentilmente deixe o seu like aí, curta, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Vamos aprender hoje sobre o Espírito Santo e o dia de Pentecostes, tá? Pentecostes, o que aconteceu lá em Jerusalém há muitos anos atrás. Vamos meditar na palavra de Deus, sempre mostrando que eu uso a Bíblia como meu guia espiritual, tá? E para tanto nós vamos em Atos capítulo 2, versículo 1, tá bom? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, tal, estavam todos reunidos no mesmo lugar, tá? Pentecostes, uma das 7 grandes festas que o povo judeu participava, fazia, tá bom? Pentecostes era uma dessas festas e acontecia 50 dias depois da colheita, tá? Depois da colheita, então, ou depois da Páscoa, né? Então vamos ver o que aconteceu. Antes desse dia, não havia a descida do Espírito Santo na terra. Ele descia ora num lugar, ora em outro, se manifestava em uma pessoa, se manifestava na outra, mas era bem raro, entendeu? Agora não. Depois desse dia, todos nós temos o Espírito Santo de Deus e podemos falar em novas línguas, podemos profetizar, porque o Espírito Santo desceu na terra, tá bom? Então, graças a Deus, vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, tá? De um vento veemente e impetuoso. Mostra a vinda do Espírito Santo em uma nova dimensão. Tudo feito pela cruz, tá certo? Que encheu toda a casa em que estavam reunidos, tá? Então veja bem, a vinda do Espírito Santo possibilitou à igreja quebrar as barreiras do preconceito racial e religioso, tá? Revelando as grandezas de Deus para todos os povos, línguas e nações, tá certo? Então nós vamos aprender agora o que é a descida do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então vamos lá. Vamos pela palavra de Deus, Bíblia. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Era o cumprimento da profecia que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, tá? E o começo foi lá na descida do Espírito Santo lá em Jerusalém, tá? Essas línguas repartidas que pousavam sobre a cabeça do povo, pousavam sobre cada um deles, tá aqui na palavra de Deus, tá? Todos que estavam ali, não só os 12, tá? Não só os 12, mas todos que estavam ali, mais ou menos uns 120. Todos estavam ali e foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus, tá? Mas aqui, a título de informação, Pentecostes é uma palavra que significa, uma palavra grega que significa 50º, estamos lendo aqui na palavra de Deus. A festa era celebrada 50 dias após a Páscoa, tá? Está lá em Êxodo capítulo 12, e fala dessa festa. No hebraico é Shavua, significa semana, tá bem? Mas é conhecida também como a festa das primícias, tá certo? Lucas, o evangelista Lucas, em Atos capítulo 2, versículo 2, descreve um acontecimento sobrenatural. Está aqui na palavra de Deus. Observa as palavras. Como que de fogo. Tá? Um vento veemente, como um vento veemente. Tá? Um vento, o que é veemente? Que veio de uma vez, veio repentinamente. Tá? Essa presença do poder divino. Tá? Continuamos aqui, ó. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha, irmão, a conclusão, tá? A evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas. Isso evidencia que ele realmente foi batizado com o Espírito Santo de Deus, tá?
Então veja bem, está aqui ó, na Bíblia. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, tá? A partir desse dia, iniciou-se a descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, aqueles que querem receber o dom de Cristo, o dom do Espírito Santo, recebe, pode falar em outras línguas. Vamos ver que línguas seriam essas línguas aqui, né? Que aconteceu lá, tá certo? Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus religiosos de todas as nações que estavam debaixo dos céus, tá? Então veja bem, todos se foram para Jerusalém por causa da festa de Pentecostes. E estavam várias nações, nós vamos falar daqui a pouco aqui, tá? Então veja bem, irmão, estavam todo mundo lá na festa e todos estavam reunidos lá no templo em Jerusalém, tá? E quando aquele som ocorreu no versículo 6, as multidões ouviram e viram que também começavam a contar aos outros, tá? Ajuntou-se uma multidão tão grande que a turma ficou admirada, ficou abismado. O que quer dizer isso? Tá uma multidão muito confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E eu vou falar daqui a pouco as pessoas que estavam lá, as diversas nacionalidades que estavam lá, entendeu? E o Espírito Santo descia e cada um falava na sua própria nacionalidade. É isso que é importante. Veja bem, no versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois o que é isso? O que é isso que esses homens estão falando, tá? Que sotaque é esse que estão falando, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo pode usar uma pessoa para falar numa língua da terra desconhecida, que ele não estudou, que ele não sabe nada. O Espírito Santo pode usar essa pessoa para falar, para que ela evangelize uma pessoa de outra nacionalidade. Ele pode falar na língua natural dele e pode falar em outra também. Olha aqui, ó, está escrito aqui, ó, em Atos capítulo 2, versículo 9, tá? Estavam em Jerusalém partos, medos, elamita, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido das nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, tá? Todos estavam maravilhados e suspensos, estavam pensando e zombando, dizendo assim, que isso? Esse pessoal está bêbado, tão cheio de moço. Não, irmão, foi a descida do Espírito Santo que aconteceu naquele dia lá em Jerusalém, tá bom? E você também pode ter o batismo com o Espírito Santo, o privilégio de falar em outras línguas, tá certo? Vamos continuar com um novo estudo no próximo vídeo. Que o Senhor abençoe você grandemente em nome de Jesus. Amém?